boa noite, né? Como o Rubens já me apresentou, eu sou Leonardo, eu sou sócio da Conta Doutor. A gente é uma empresa especializada em profissionais da área de saúde. Esse aqui é um pouquinho do meu currículo, a minha formação é em administração e contábeis. Além disso, eu tenho especialização em ferramenta, inovação. E a gente já fez alguns prêmios, eu já palestrei para vários alunos, vários profissionais. E a nossa ideia é ajudar vocês médicos a pagar o menor imposto possível dentro da lei, né? Dentro da lei. Então tem muita possibilidade e às vezes os médicos desconhecem porque nunca passaram isso para eles, né? Então o foco de vocês de fato é ser médico, e isso é uma coisa secundária que não passam para vocês. Então o meu intuito aqui é só passar um pouco para vocês. Eu vou usar uma linguagem bem tranquila de entender, não vou falar contabilês, né? Então não vou usar termo técnico aqui, bem tranquilo. E eu foquei muito na forma de recebimento de vocês. Então tem várias formas que vocês podem receber assim que vocês formam. E depois, se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade em perguntar, né? Depois me mandar pergunta para quem não está participando ao vivo. Então eu vou falar rapidinho o que uma contabilidade faz, né? Então por que vocês precisam de uma contabilidade quando vocês formarem, quando vocês tiverem alguma renda, e quais são as principais formas que vocês médicos têm. Então, às vezes você acha que é só uma forma de recebimento, mas tem todas essas aqui. Então, eu vou falar bem brevemente de cada um, a gente não vai aprofundar tanto, mas depois a gente pode detalhar, a gente tem outros conteúdos que a gente gera no YouTube, rede social, que a gente detalha mais profundamente, tá? Então, primeira coisa, o que uma contabilidade faz? Meu Deus do céu, para que eu preciso de ter uma contabilidade? Então, geralmente a contabilidade ela faz para pessoas jurídicas, tá? Existe contador que faz tratamento para pessoa física, né? Então faz toda a questão do imposto de renda pessoa física, mas o principal são para pessoas jurídicas, e aí ali na frente eu vou falar por que uma pessoa jurídica. Então a primeira coisa que a contabilidade faz é abrir uma pessoa jurídica, abrir uma empresa, abrir um CNPJ. Isso é uma das funções da contabilidade, porque para abrir uma empresa você tem que comunicar para 5 órgãos, seja federais, estaduais e municipais. Depois disso, emissão de nota fiscal. Então, se você tem uma PJ, se você tem uma empresa, se você vai receber de um hospital, se você vai receber de uma clínica via PJ, você tem que emitir uma nota fiscal. O que é isso? Um documento feito no programa da prefeitura, do município que vocês estão, tá? Passando os dados do seu cliente, que no caso seria o hospital, uma UPA, uma clínica, e dos valores de recebimento. Quanto que você recebeu, quanto que é de imposto, quanto que eles têm que te pagar. Então, uma das funções da contabilidade é a emissão da nota fiscal. Geração de impostos. Sobre tudo que você fatura, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, vocês vão pagar imposto. Tá? Então, independente do valor que será, vocês vão pagar imposto. Obviamente, tem uma faixa de isenção, que geralmente esse ano mudou para 3.200 mais ou menos. Então, abaixo disso, você tem uma isenção de imposto. Mas a gente sabe que, às vezes, um médico recém-formado, que dá um plantão por semana, já ultrapassa essa faixa aí da isenção, tá? Então, na pessoa física é um imposto, na pessoa jurídica é outro imposto. Então, uma das funções da contabilidade é gerar esse imposto. O governo ele não manda um boleto para casa de vocês, olha, você faturou tanto, o imposto é esse. Não, você que tem que entrar no portal do governo e comunicar, olha, mês passado eu faturei X reais, eu tenho que pagar X de imposto. Você que tem que fazer isso, e a contabilidade que faz quando você tem uma PJ, tá? Quando você tem uma pessoa física, você declara lá na declaração de imposto de renda, que possivelmente vocês já ouviram falar. E existem impostos federais, estaduais, municipais, e além dos impostos existem taxas. Taxas são cobranças fixas que podem ser mensais, trimestrais, semestrais ou anuais. Muita coisa, né? Pois é. Então o papel da contabilidade é orientar vocês qual é o valor, quando tem que pagar. Não vou te ensinar vocês a gerar, a gente gera e já manda para vocês pagarem, tá? É uma das funções. Geração de prolabore e distribuição de lucros. Então, se você é sócio de uma empresa, você pode receber um salário da empresa, tá? Ou o que sobrar ali pode distribuir para você sem pagar imposto. Você já paga imposto sobre o seu faturamento e você distribui sem pagar imposto que sobra, tá? Folha de pagamento, caso vocês tenham um funcionário no futuro, seja numa clínica, seja até um profissional da sua casa, um profissional da sua vida pessoal. Se você contratar alguém, você vai precisar de uma contabilidade para fazer a folha de pagamento. Uma coisa que a gente faz também é a contabilidade. A contabilidade é a gente pegar tudo que você faturou, tudo que você teve de despesa e fazer toda a gestão
financeira disso, o controle financeiro disso, que é a contabilidade em si. Além disso, a gente faz também credenciamento, hospitais, clínicas e CRM. Tem várias outras coisas que uma contabilidade faz, mas que não faz sentido eu trazer para essa aula aqui, tá? Então essa parte chata da aula, o que a contabilidade faz. Agora eu vou entrar na parte que mais interessa a vocês, que são as formas de recebimento. Quais são as formas que um médico tem para receber? Essas aqui são as principais, mas eu tentei colocar aqui quase todas. Obviamente existem outras formas, por exemplo, um concurso público, né? Então existem outras formas, mas eu tentei trazer as principais formas de recebimento que o médico pode receber quando ele forma, quando ele começa a trabalhar, quando ele começa a atuar no mercado. E muita gente não conhece, às vezes conhece só uma, duas formas de recebimento, que é a CLT, a carteira assinada, né? E às vezes a nota fiscal, a PJ, ou às vezes muitos aí nunca ouviram falar de uma PJ, de uma nota fiscal. Então eu vou falar bem rapidamente, vou ser bem breve, porque eu sei que o tempo de vocês é valioso, né? Eu não quero tomar muito tempo de vocês, então eu vou tentar ser o mais breve possível, mas que vocês entendam um pouquinho, que vocês fiquem sabendo um pouco dessas formas. Obviamente CLT todo mundo já ouviu falar, né? Carteira assinada. Então quando você forma, você pode tirar a carteira, né, de trabalho junto ao Ministério do Trabalho. Antigamente você tinha que levar a documentação pessoal lá, tudo presencial. Hoje consegue fazer tudo online, tá? Então às vezes os seus pais, ou pais de alguns têm carteira assinada, já ouviu falar. Então isso é foi criado em 1943 e é regido pela legislação da CLT. Tá? Teve uma última alteração nas regras em 2018, tá? De 2018 mudou um pouquinho as regras da carteira assinada, não muita coisa, mas uma coisinha ou outra ali mudou, tá? E o que vocês precisam de saber sobre uma carteira assinada? Eu vou usar valores hipotéticos para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Então eu vou usar como exemplo aqui um salário de 10 mil reais, só hipoteticamente para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então imagina que você começou a trabalhar depois que você formou em algum local via carteira assinada. E aí combinam com você, olha, seu salário vai ser 10 mil reais via CLT. Vamos lá, sobre o seu salário, você tem que pagar INSS e imposto de renda, né? Então eu coloquei ali, quanto que é o INSS sobre o seu salário? 14%. Ele tem um limite, tá? Então o máximo que pode descontar ali é R$ 1.300. Então você vai pagar R$ 1.300 de INSS. Então seus 10 mil não é mais 10 mil, é 10 mil menos 1.300. Além disso, você vai pagar imposto de renda sobre o salário de 10 mil reais. Então o imposto de renda sobre o salário de 10 mil reais, ele gira em torno ali de 17%, 18%. Então não é mais 10 mil, é 10 mil menos 1.300 menos 1.800. Então o seu líquido vai cair ali para uns 6,5, uns 6.500. Então se combinaram um salário de 10 mil, o que vai cair no seu bolso, né, 6.500 mais ou menos, tá? O FGTS, o que é? A empresa todo mês tem que depositar 8% sobre o seu salário numa conta da Caixa Econômica Federal que você não pode mexer durante um tempo, tá? 8%. Então sobre um salário de 10 mil reais, a empresa vai depositar R$800 todo mês em uma conta. Se você for demitido, tá, você vai poder resgatar esse valor. Então, se você for comprar um imóvel, você pode resgatar esse valor. Quem tem carteira assinada tem direito a férias, né? Então, você trabalha 12 meses e descansa 30 dias, né? Descansa um mês. Então, você tem direito a férias. O que é a férias? A empresa vai te pagar um salário normal, nesse caso, 10 mil reais menos os descontos, né? E aí você vai ficar em casa, você vai viajar, você vai fazer o que quiser, você só não vai trabalhar para aquela empresa naquele momento, porque você está de férias. E aí existe no Brasil uma regra das férias que, além dele te pagar um salário, né, para você ficar em casa, ele te paga 1/3 do salário. Então, um salário de 10 mil reais, ele te pagaria R$3.300, né, que é as férias. Além disso, se você for um seletista, né, que a gente chama, carteira assinada, você tem direito a 13º. O que é? Trabalhou 12 meses, você tem direito a receber o 13º salário. Então, em dezembro, vocês recebem um 13º salário. E rescisão, se por acaso eles te demitirem em algum momento, tá? Então, a gente vai rescindir um contrato. Se for por conta da empresa, se a empresa resolver te demitir, ele tem que te pagar uma multa de 40% sobre o saldo do FGTS, que dá mais ou menos 40% sobre um salário do ano.
tá? Então, o FGTS durante um ano, R$ 10.000, somando 8% todo mês. Então, nesse caso, 4 mil de multa por ano. Se você trabalhou 2 anos, 8 mil, 3 anos, 12 mil, sobre o saldo de FGTS. Isso é carteira assinada. Léo, é comum eu formar e trabalhar em algum local com carteira assinada? Depende, não é muito comum, tá? Mas depende do formato. Às vezes você pode trabalhar numa clínica e a clínica queira te contratar via carteira assinada, né? Hospital, então geralmente diretor clínico de hospital é formato carteira assinada, né? O diretor clínico e geralmente o diretor técnico. Às vezes os chefes dos hospitais, eles têm parte em carteira assinada, tá? Então, um pouquinho sobre carteira assinada. RPA, Recibo de Profissional Autônomo. Isso, pessoal, ele é vantajoso para quem recebe abaixo ali de 4, 5 mil reais. Você pode fazer o RPA. Como é que funciona o RPA? Se você atendeu em um hospital, então vamos supor que vocês deram um plantão em um hospital, né, e você não é carteira assinada e você não tem uma PJ para receber. Uma forma de você receber legalmente, dentro da lei, é o RPA. Qual que é o grande problema do RPA? O custo para quem paga o RPA é alto. Então, exemplo, se ele for te pagar um RPA de R$ 10.000, além dos R$ 10.000 que o hospital vai desembolsar, ele tem que pagar 30%, aproximadamente 30% de imposto para o governo, R$ 3.000. Então, para quem está contratando, não vale muito a pena o RPA. Então, dificilmente eles fazem um repasse via RPA. Eles fazem um repasse via RPA para quem recebe um mês, ou quando é um serviço muito avulso. Ah, esse mês você deu plantão no hospital e não vai dar mais. Ah, paga via RPA. Não faz sentido cadastrar uma empresa, cadastrar carteira assinada para vocês receberem, tá? Quem emite esse recibo é o pagador, é quem paga. Então, no caso, o hospital, a clínica, a UPA, né? Ele tem que informar isso para o governo. Então, aquilo que você recebeu vai ter imposto sobre isso, porque ele informa isso para o governo. E também no RPA tem retenção de INSS, que é aqueles 14% que eu falei, mais imposto de renda. Então, os R$ 10.000 que foi combinado não vai para o seu bolso, né? Vai para o seu bolso ali 6.500 mais ou menos, tá? Não tem no RPA, você não tem carteira assinada, você não tem um salário fixo, você não tem FGTS, você não tem férias e um terço de férias, não tem 13º e não tem multa rescisória, tá? O RPA a gente sempre orienta a ter um contrato de RPA, contrato de contratação via RPA. Então, vocês possivelmente, quando vocês formarem, em algum momento da carreira de vocês vão se esbarrar aí no tal do RPA. Então, às vezes você vai atender num local esporadicamente e esse local é certinho, quer pagar dentro da lei, pode ser que ele te pague via RPA. Lembrando que a RPA é sempre uma pessoa jurídica. Na verdade, tem a pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física, pessoa física. Mas pessoa física e pessoa física, dificilmente vocês vão ver isso acontecer, tá? Nota fiscal ou PJ ou empresa, tá? Possivelmente esse aqui vai ser o que mais vocês vão ouvir falar, porque ele às vezes ele é muito vantajoso para quem contrata e para quem recebe também, tá? Dependendo do valor que você recebe. Então, nota fiscal, PJ ou empresa. Cada um chama de um jeito, CNPJ, tem vários apelidos para isso, né? O que funciona a PJ? Então você vai formar, né, e você vai dar plantão em algum local, tá? E esse local vai falar o seguinte: beleza, eu te contrato, o plantão é X combinado, mas eu só pago se você tiver uma PJ. O que é PJ? Você vai ter que abrir uma empresa com uma contabilidade, abram com a conta doutor, abrir uma empresa com uma contabilidade, tá? Depois da empresa aberta, fazer o registro do CRM da empresa. Obviamente, você já tem que ter o CRM de vocês, né? Fazer o registro e aí você vai ficar apto a emitir nota fiscal. Então, você foi lá, deu plantão naquele mês, naquele hospital, final do mês, R$10.000 de plantão. O que você vai fazer? Você vai emitir uma nota fiscal de R$10.000, a contabilidade emite para você essa nota de R$10.000, passa para o hospital, para a clínica, para a UPA, e eles vão fazer o depósito na conta da empresa de R$10.000, tá? Na maioria dos casos, dependendo do tipo de empresa, é R$10.000 mesmo, tá? Eles não vão descontar nada. Em alguns casos tem alguns descontos. Olha, Léo, mas se não desconta nada, de um jeito eu recebo 6.500, no outro eu recebo R$10.000, vale muito mais a pena. Em alguns casos, sim, tá? Quais são os custos que vocês terão
sobre esses 10 mil reais? Primeiro, vocês vão ter que contratar uma contabilidade, então você vai ter um custo mensal com contabilidade. E segundo, impostos sobre a nota de 10 mil reais. Só que os impostos não são retidos na nota. Eles não ficam lá e a empresa paga para você. Você que é responsável por pagar. A contabilidade gera os impostos e você paga os impostos, tá? Esse imposto ele varia de 6% a 16%. Isso vai depender muito do tipo de empresa que é aberto para vocês. O que acontece? Por isso a importância de quando vocês formarem, tá? Procurem uma contabilidade especializada na área de saúde. Obviamente eu gostaria que vocês procurassem a conta doutor, mas mesmo que não seja a conta doutor, que seja uma contabilidade que faça somente contabilidade para empresas da área de saúde. Por quê? Aqui é onde mais a gente recebe cliente com problemas. Porque as empresas, as contabilidades que não são especializadas, às vezes abrem empresa nesse 16%, 18%, 20% e vocês pagam mais impostos do que devem, tá? Então tem essa opção de 6%. Vamos fazer uma conta rápida, pessoal. Se você recebeu 10 mil reais lá no RPA ou no CLT, você teve descontos, né? Então caiu lá para 6.500. Na empresas, vamos supor que o 6% que é o menor, 600 reais de desconto. Então o seu líquido vai ser 9.400. É muita diferença, tá? Então, dependendo do valor que vocês forem faturar, vale a pena vocês terem uma PJ, tá? Então isso geralmente, vocês podem começar procurar isso um pouco antes de tirar o CRM, porque é possível abrir a empresa sem você ter o CRM. Assim que a empresa foi aberta, você conseguiu o CRM, aí sim a gente coloca a empresa para funcionar, tá? Isso é permitido por lei, tá? Existe a lei da pejotização, então tudo isso é permitido, não é nada que seja ilegal, né? Você pode faturar para vários hospitais, várias clínicas. Então, Léo, eu vou dar plantão em 4 hospitais, não tem problema. Para o hospital X você fatura uma nota, hospital Y você fatura outra nota e por aí em diante, tá? E é fácil você gerir uma PJ, tanto para vocês, tanto para a contabilidade, tanto para quem vai receber a nota fiscal, quem vai contratar. Então essa é uma das principais modalidades, a mais comum hoje em dia, tá? Então possivelmente vocês que não vão fazer concurso público e tudo, possivelmente no futuro vão ter que ter uma PJ para faturar para esses locais onde vocês vão atuar. Esse aqui é o famoso por fora, tá? Por que eu coloquei aqui? Porque esse aqui é muito comum ainda hoje em dia, tá? Por que é o por fora? Por fora é aquele que não tem legislação. Então ainda existem poucos locais, tá? Então geralmente um hospital de grande porte não paga por fora, mas ainda existem, por exemplo, clínicas que pagam por fora. Por fora é o quê? Se ele combinou contigo 10 mil reais, ele vai te dar 10 mil reais às vezes até em dinheiro, né? Ele nem passa pela conta bancária, e isso é um dinheiro não declarado, caixa 2, né? E aí ele não é declarado, você não declara, o outro lado não declara, não tem imposto sobre isso. Ainda é comum, infelizmente ainda é comum, mas qual que é o grande risco de receber por fora e de pagar por fora, né? Existem muito risco e às vezes as pessoas falam assim, estou recebendo aqui, é em dinheiro, ninguém está vendo. Tem o risco de um dia você acionar esse hospital dando uma trabalhista e além disso o hospital vai pagar multa, vai pagar advogado, então o custo para o hospital fica alto caso dê um problema no futuro, né? Você, se for pego, se a Receita Federal cruzar essa informação de alguma forma, que hoje em dia ela tem sistema que tem melhorado cada vez mais, e uma hora ela vai conseguir cruzar isso, ela vai te cobrar o INSS dos últimos 5 anos e o imposto de renda dos últimos 5 anos e possivelmente uma multa de R$150 no imposto devido. Tá? Então imagina você pagar imposto de 27,5% durante 5 anos, 14% durante 5 anos, e sobre tudo isso, vamos falar que isso tudo deu 100 mil reais. Além dos 100 mil reais, você vai pagar uma multa de mais 150 mil reais sobre isso. Então não recomendamos muito esse pagamento por fora. Muita gente paga em dinheiro. Tem o risco da Receita Federal abrir um processo criminal, um processo civil, né? Se você estiver trabalhando e por acaso você tem um acidente de trabalho, você não tem nenhuma indenização, não tem nenhum direito, você não pode reclamar nada, foi um acidente, você não tem a quem recorrer. E o nome de vocês, a reputação de vocês que está em jogo, né, pessoal? Então, eu sei como é que é difícil
a faculdade de vocês, 6 anos aí estudando, possivelmente a grande maioria vai fazer mais 2, 4 ou 6 anos de residência para você colocar sua reputação em jogo por conta de recebimentos por fora. E além disso, você pode ter uma denúncia do Ministério do Trabalho e aí cada vez mais o nome vai para o saco, né? Então é um tipo que ainda existe, tem ainda empresas que pagam nesse formato, e aí a gente fala, não recomendamos em hipótese nenhuma, a gente fala, abra uma empresa e fala assim, ó, te emito uma nota fiscal. Pronto, você resolve o problema, você vai ter o pagamento lá de 6%, mas você não tem nenhum desses riscos aqui, tá? Split de pagamento ou recibo. Essa é uma modalidade menos comum, ela tem crescendo um pouquinho agora, tá? Como é que funciona? Vamos supor que isso existe muito com dentista e com algumas especialidades médicas, tá? Como é que funciona? Existe o dono da clínica. Vamos falar que tem a clínica X lá, o dono da clínica, e você vai atender como parceiro daquela clínica em alguma especialidade específica, tá? Então vamos supor que a consulta seja R$500. O que o dono da clínica vai falar para você? Olha só, é R$500 a consulta. Eu tenho a estrutura, eu pago aluguel, eu pago secretária, eu tenho todos os gastos aqui da clínica, eu trago o paciente, eu passo na minha maquininha de cartão, né? Eu tenho toda a estrutura, todo o gasto de estrutura. Então, eu vou te ceder o espaço para você atender aqui na minha clínica, porém, metade dos R$500 é da clínica, para bancar toda essa estrutura, tudo isso. Então, vamos combinar meio a meio. Então, todos os atendimentos que você fizer, 250 é seu, 250 da clínica, tá? Então ele splita o pagamento. E aí existe uma maneira legalmente, em vez da clínica faturar os R$500, emitir uma nota fiscal de R$500, pagar imposto sobre R$500 e depois você emitir uma nota de 250 para a clínica faz o seguinte, não, é R$500, eu emito uma nota de 250 para o paciente, você emite uma nota de 250 para o paciente, juntou ali, fechou os R$500. Para o paciente, se ele recebeu 2 notas, tanto faz, não tem problema. Então, isso que é o split de pagamento, entendeu? É você emitir a nota fiscal direto da sua parte, a clínica direto da parte dela. Léo, eu vou trabalhar numa clínica, sou recém-formado e vou receber R$1.000, R$1.500 por mês, é só de vez em quando, alguns particulares lá. Vale a pena ter uma PJ? Não, o valor é muito baixo. O que você vai fazer? Você vai emitir, ao invés de uma nota fiscal, um recibo como pessoa física. Tá? Sobre esse recibo tem aquele imposto de 27,5%, mas se você estiver abaixo daquele limite dos 3.200, você não paga imposto. Tá? Então o recibo você pode emitir, todo profissional vinculado a órgão de classe, no caso de vocês o CRM, vocês podem emitir recibo sem problema nenhum. Tá? Quem faz a gestão de recebimento e pagamento é a clínica. Tá? É feito em alguns hospitais, eu não sei se vocês já passaram em algum hospital como paciente, fazendo uma cirurgia, alguma coisa assim. O hospital faz muito split. Então ele faz o quê? A parte do hospital é X, a parte da equipe médica é X, a parte da anestesia é X e a parte da farmácia, por exemplo, é X. Então você vai lá na tesouraria para acertar, se você fizer o particular, e faz esse pagamento aí em 4 vezes, em 4 parcelas, você recebe 4 notas. Então muitos hospitais utilizam o split de pagamento. Paga para a equipe médica separada do anestesista. Por quê? Tributariamente é vantajoso para eles e para você, pagador, não muda nada. Tá? Então, quando vocês estiverem do lado de lá, tributariamente também é vantajoso para vocês. Tem a opção de um conto de contas. Esse split de pagamento não tem nada escrito na legislação que pode e que não pode. Tá? Não tem uma lei para isso. Pode fazer split. Mas como você está emitindo nota fiscal, você está pagando imposto sobre aquilo que você recebe, é legal. Não tem nada ilegal em fazer isso. Tá? Então, se o paciente desembolsou 500, 250 de um, 250 de outro, sem problema, é legal. Você não está fazendo nada ilegal e evita-se bitributação. Corpo clínico. Muito recém-formado pergunta para a gente se vale a pena eles criarem um corpo clínico. O que é um corpo clínico? Tá? É vocês juntarem com outros colegas, abrir uma empresa, e ao invés de você abrir uma empresa individual só sua, você abre uma empresa com vários colegas, né? Então, com várias pessoas. É um grupo fixo de pessoas. Existem muito isso, esse corpo clínico, muita gente faz. Possivelmente vocês vão ver, quando vocês formarem, muita gente oferecendo para vocês. Qual que é a vantagem e desvantagem do corpo clínico? A vantagem é que você vai diluir o custo daquela empresa para todos os sócios, principalmente o custo da contabilidade.
Porém, como o corpo clínico ele vai faturar mais, tá? Então possivelmente o imposto não vai ser mais 6%. Ele vai subir para 8%, para 9%, para 10%, até 15%. Então em alguns casos não compensa corpo clínico. Muita gente quer às vezes abrir uma empresa. Léo, quero abrir uma empresa e comprar um carro no CNPJ. Posso? Se o CNPJ for só seu, não tem problema. Geralmente tem desconto, né, para quem compra o carro na empresa. Se o CNPJ é seu e você usa ela, não tem problema, você comprar um carro, tudo. Quando você compra um carro no grupo, esse carro não é seu, esse carro é no grupo. Então você não pode, todos os bens que tem nesse CNPJ, quando é o corpo clínico, ele é do grupo, né? Então se você tem 10% da empresa, você comprou um bem, ele é 10% seu, o restante é da empresa, tá? Então ele não é muito vantajoso em alguns casos. Às vezes, em alguns casos, o hospital, né, ele fala o seguinte, a equipe aqui do CTI vai ter que criar um grupo para receber. Então todo mundo que atende aqui no CTI, faz plantão de intensivista, vai ter que receber via corpo clínico. Vocês têm que ter um grupo e a gente só paga se for assim. Então isso não é muito comum, mas existem alguns hospitais que fazem assim. Então ele quer pagar, às vezes dentro do hospital, um hospital menor, ele tem ali 8, 10 equipes médicas. Ele fala, ó, equipe aí de pediatria, cria um corpo clínico de vocês. Equipe aí de geriatria, cria um corpo clínico. Cirurgião, cria um corpo clínico. Alguns poucos hospitais ainda fazem isso, mas a grande maioria fala o seguinte, abre a sua PJ, seja em conjunto, seja separado, e me emite nota fiscal sobre o que eu tenho a repassar para vocês, tá? Então, isso é um pouco sobre o corpo clínico. Tem outros detalhes de corpo clínico, que ele é muito específico para clínicas, que não vem ao caso eu detalhar aqui para vocês, mas um dia, se vocês tiverem uma clínica, é muito importante vocês saberem, tá? Existe uma forma da gente fazer um planejamento tributário, que o que é um planejamento tributário? Fazer uma jogada dentro da lei para você pagar menos imposto. Dentro da lei, nada ilegal, tá? A gente pega toda a legislação, faz um trabalho, um estudo e faz um benefício. Aquilo que vocês possivelmente viram aí, né? O sonho de valsa não é mais chocolate, agora é biscoito. Isso é um planejamento tributário. Eles colocaram menos chocolate e mais biscoito. Ele se transformou num biscoito, né? Bolsista. Vai ter alguns casos de vocês, né? Que assim que vocês formarem, vocês vão para a residência. E aí vocês vão receber uma bolsa na residência. Se essa bolsa for uma bolsa do MEC, né? Se você for uma bolsa regularizada, então geralmente ele tem um piso de bolsa, se eu não me engano, ele está quase R$4.000, tá? Não, acho que está mais de R$4.000. Essa bolsa, você não paga imposto de renda sobre ela, tá? Então você vai receber a bolsa, você paga só INSS. Então aqueles 14% eles descontam da sua bolsa, então você não vai receber os 4.000 líquido, mas é somente INSS. Sobre o restante não tem imposto, é isento de imposto. Léo, eu posso ser bolsista e ter um CNPJ? Pode. Eu posso ser bolsista e ser CLT? Se não tiver nada lá no seu contrato de bolsista, pode, tá? Então, muitos de vocês, às vezes, quando vão fazer uma residência, vocês recebem uma bolsa. Algumas residências, poucas, né, não pagam bolsa, mas geralmente dão um day off, né? Dá um dia de folga para vocês fazerem um plantão e conseguir dinheiro no plantão e não na bolsa de residência, tá? Mas a grande maioria das residências, eles te dão uma bolsa, e geralmente bolsa do MEC, tá? Isso aí vocês possivelmente já devem ter ouvido falar, alguém já deve ter falado com vocês, e esse valor é isento de impostos, só incide INSS sobre esse valor, para você ficar assegurado perante a Previdência Social. Esse aqui, pessoal, não é comum, tá? Mas ele tem crescido muito, e aí eu só trouxe ele aqui para vocês, porque possivelmente assim que vocês formarem, vai ter muita empresa oferecendo isso para vocês. E aí vou só pincelar um pouquinho para vocês terem ideia, tá? Isso é uma modalidade, a SCP, é uma modalidade não muito nova, tá? Ela é lá do Código Civil, porém ela foi feita muito focada em construção civil, em outros tipos de sociedades e não sociedades médicas. Porém, os advogados viram uma brecha e falaram, vamos adaptar isso para a área da saúde e vai que funciona, né? E aí o que acontece? Como funciona isso? É como se o hospital contratasse, em vez de contratar você individualmente, ele vai falar o seguinte, eu vou contratar uma empresa que vai cuidar
de todos os honorários médicos, tá? Então o hospital não vai preocupar em ficar, eu vou repassar X para o João, X para Maria, não. Ele vai contratar uma empresa e olha só, quanto que deu aí de pagamento médico esse mês? Deu 1,5 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Tá aqui, ó, Pix de 5 milhões, se vira para pagar os médicos aí. E aí existe essa modalidade. E aí como é que funciona? Essa empresa, ela abre uma SCP, então é um grupo, abre uma SCP e ela fica como um sócio ostensivo. E vocês entram como sócio participante, tá? Vocês não entram no contrato dessa empresa, é como se você fosse um parceiro dessa empresa, tá? Então você não entra em contrato nem nada, você é um parceiro dessa empresa. Essa empresa pegou os 5 milhões lá e distribui para vocês. Só que ela distribui sem pagar imposto para vocês. Ela paga imposto sobre os 5 milhões dela lá, e quando ela vai repassar para vocês, não tem pagamento de imposto, nem para ela, nem para vocês. Porém, isso é muito mal visto pela Receita Federal. Então a Receita Federal não gosta muito disso. Ela tem acionado essas empresas e eles estão discutindo isso judicialmente. E até hoje não tem um veredito. É permitido, não é permitido. Então, existem empresas que fazem isso, eles têm um risco de passivo. O que é um risco de passivo? Hoje você não tem problema. Porém, se lá na frente tiver um problema, você tem que retroagir 5 anos. E aí você paga imposto sobre todo o passado. Tá? Então, como a lei não é clara, nós não recomendamos muito esse formato. Apesar da gente temos clientes que fazem isso, tá? Mas a gente executa, não tem problema, mas ele é respaldado por um jurídico. Se um dia tiver problema, ele vai ter que discutir com o advogado dele lá junto com a Receita Federal. Mas é uma coisa que possivelmente eles vão oferecer para vocês quando vocês formarem. Se vocês tiverem a opção de ter uma PJ e vocês receberem via PJ, muito melhor, porque você não tem risco nenhum e o custo, apesar daqueles 6%, você dorme tranquilo. É isso, né? Então eu quis tentar trazer um pouquinho para vocês o que vai acontecer depois que vocês formarem, né, na questão dos recebimentos e porque a importância da contabilidade junto com vocês para auxiliar vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que a linguagem tenha sido clara, né? Eu fico à disposição para ajudar vocês qualquer coisa, tirar qualquer dúvida. Pode mandar lá no Instagram da Conta Doutor, tá? Conta de contabilidade, doutor de futuros doutores que vocês serão, tá? Espero que eu tenha conseguido ajudar um pouquinho. É um tema chato, é um tema que às vezes não chama atenção nesse primeiro momento, mas é bom vocês terem ideia disso, terem alguma noção para o dia que vocês precisarem utilizar, vocês poderem saber alguma coisa e não ter nenhum problema fiscal, jurídico, trabalhista ou contábil.